Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor nos deu ontem, quando estávamos nos despedindo de uma pessoa querida, amada, um servo de Deus, um homem de Deus, muito honrado. E eu pedi ao Senhor uma palavra. Ele me deu várias, mas dentre elas, a que mais me chamou a atenção e falou fortemente ao coração foi essa. Eu gostaria de lê-la com vocês. Em Romanos 8, verso 31 diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Ora, que coisas são estas? Como assim estas? Ele está sendo específico. O que diremos a respeito destas coisas? De tudo que vem, pessoal, acontecendo no mundo inteiro. Do quanto as pessoas têm mudado o seu comportamento, atitudes, deixado a palavra de Deus de lado, focado mais em suas coisas pessoais, esquecendo-se até mesmo da própria família. Alguém por benefício próprio, sei lá, para tentar adquirir ou conquistar, abandona até os princípios mais básicos da palavra de Deus. Então, são coisas. Que diremos, pois, destas coisas? Ademais a isso que eu acabei de falar, são lutas que surgem mesmo, que você diariamente encontra. Mas eu quero falar um pouquinho, voltando anteriormente, de como as coisas estão atualmente, neste momento em que enfrentamos, na atual realidade do Brasil e do mundo inteiro. Veja o que diz aqui no livro de Timóteo, por favor. O Paulo escreveu cartas ao Timóteo, e dentre as cartas que ele escreveu para o Timóteo, ele escreveu essa aqui, ó. Segunda carta para o Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nós estamos vivendo estes tais dias. Quando então ele fala, o que diremos destas coisas? Dessas coisas aqui que vamos ver. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Trabalhosos. Tem traduções bíblicas que vão dizer tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Acabamos de falar sobre isso. Pensam apenas em si. O outro tanto faz. Nem vou citar outra coisa aqui, né? Não cabe vocabulário. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Nem precisa aprofundar no estudo aqui. Você sabe que ingratidão o que significa? Já conheceu alguém assim? Não precisa nem responder. Que você não seja tal pessoa. Mas existem muitos por aí. Ingratos, profanos. Basta olhar para o carnaval agora. Para quem está em casa, estamos, segundo dizem, no primeiro dia do carnaval aí fora. As pessoas se automutilando, se autodiminuindo. Eu não entendo o que as mulheres falam, né? As mulheres falam assim, não, movimento feminista, viva as mulheres, respeita as mulheres. E elas se dão, né, a uma situação aí muito horrível que você vê nesses dias aí. Então você vê a palavra sendo profanada. Versículo 3 diz, sem afeto natural, sem amor próprio, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Verso 4, traidores, obstinados, orgulhosos, ponto e vírgula, mais amigos do que? Dos deleites, do que amigos de quem? De Deus. É o cenário atual. Eu sou mais amigo daquilo que eu gosto. Eu sou mais amigo daquilo que eu curto. E as pessoas estão experimentando. Elas experimentam na sua própria carne, no seu corpo,
aquilo que estão plantando, a ação humana do mal, faz com que o próprio ser humano colha isso. Não adianta dizer que Deus é mau, Deus é injusto, Deus não olha para mim. É a atual situação humana. Mas o Senhor dá um toque aqui para nós, cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, faz o quê? Afasta-te. O que diremos, pois, destas coisas? Eu estou mostrando para você uma só qualificação das coisas que estão por aí e dizendo para você ao que o Paulo se referia. O que diremos destas coisas? É só você pegar o texto todo de Romanos 8 e ler. Porque no versículo 1 ele já começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? A carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. Ele já começa dizendo no capítulo 8, no versículo 1, que quem está com Cristo vai se ausentar ou se excluir das coisas da carne. Nós estamos no mundo, somos carne, eu e você somos matéria, mas assim, somos um espírito. Nós temos uma matéria, nosso espírito habita nela. Então vivemos pelo espírito, não pela carne. Então não há condenação para aquele que anda no espírito. Diga glória a Deus. Dito isso aqui de introdução, volta lá para o Romanos 8, versículo então 31. Que diremos, pois, a estas coisas? O que vimos lá, pessoal, na carta de Paulo para Timóteo? Que os homens seriam traidores, sim ou não, pessoal? Obstinados, sim ou não? Amigos dos prazeres da carne, sim ou não? E amigos de outras coisas do mundo também. Então, vamos falar aqui sobre tudo que enfrentamos. Traição de amigos. Alguém que você diz que pode contar, depois não pode mais. Que diremos, pois, sobre todas essas coisas, das lutas do dia a dia do mundo? Aí o Paulo conclui dizendo no verso 31, se Deus é por nós, quem será o quê? Então pode vir o que vier, os homens são maus, os tempos não são tão legais, os dias são difíceis, mas o meu Deus é grande e poderoso. Eu não vou olhar para as coisas, para tudo que acontece. Na verdade, eu e você, cristão, outra palavra que o Senhor me deu para enfrentar dias difíceis, ele falou, Renato, leia Efésios 6. Eu fui lendo Efésios 6. Leia do versículo 10 em diante, eu fui lendo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Um pouquinho para baixo, verso 13, por ali, 13, 14, ele fala, por que eu tenho que me revestir? Para que possais resistir no dia mau. Ontem para nós foi um dia muito mau. Você despedir de alguém que você é um conhecido, o primo do tio do fulano de tal, lá do 15º grau. Assim, tudo bem, meus sentimentos, você vai ali. Mas alguém que você tem como irmão é diferente. Olha a luta aí. Apesar que para ele não foi luta, né? Ele está na glória, no seio de Abraão, nos braços do Pai. Digam glória a Deus. Em relação a isso, o Paulo fala, né? Acho que é Filipenses 1, 23. Eu falava com o pastor Jaime, eu comuniquei a situação, pedi uma palavra. Ele falou, amigo, Filipenses 1, 23. Essa palavra ficou cravada no meu coração. O Paulo descreve outra situação. Olha o que o Paulo diz aí, o apóstolo Paulo. Mas de ambos os lados estou em aperto. Por que o Paulo fala isso? Porque ele tinha amigos aqui na terra e ele queria ficar com os amigos dele. O Timóteo era um amigo, Lucas era um amigo e outros que estavam ali com Paulo no início do ministério, estavam ao lado dele e queriam estar com eles. Mas ele fala, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda o quê? Eu gosto de estar com vocês aqui, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso em relação àqueles que partem em Cristo.
Aqueles que têm uma vida, uma conduta de fé, um temor a Deus aqui na terra. Que quando o Senhor chama, é um estalo de dedo. Hoje estão conosco, amanhã não mais. E passam para o outro lado, para estar nos braços do Pai eternidade. E lá é maravilhoso. Esse mesmo Paulo fala que ele foi elevado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas maravilhosíssimas, o texto diz, que ele não podia contar. Coisas incontáveis. O que o Senhor tem para nós é incomparavelmente melhor. Creia nisso em nome de Jesus. Se estamos aqui, enfrentamos essas coisas, traições humanas, calúnias, homens e mulheres que se levantam contra você, contra mim, contra a sua casa, lutas e situações adversas. Tudo isso nós enfrentamos. Por isso que Paulo falou, o que direi a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Onde ele vai dizer que nada disso deve separar você do amor de Deus. Tem gente que vai enfrentar uma luta um pouco maior, ele cai. Ele desfacela. Ele parece aquele heno, pó. Não ganho nada não, vou falar aquele remédio que você, aquele antiácido que você põe na água, aí ele faz aquela borbulha, dissolve ali e a pessoa toma. Você não pode ser esse tipo de crente. Você deve entender que as lutas vão vir contra você, inclusive essa. Quem sabe o que eu estou falando sabe, você perder alguém muito querido, um ente querido, familiar, um amigo próximo. Qualquer outra luta financeira, tá, você corre atrás, você luta. Você batalha, você trabalha, você consegue repor, consegue pagar. Qualquer outra situação que surge, você também vai, batalha, vai, corre atrás. Deus me livre e guarde, está repreendido, mas você recebeu notícia, só um parente seu se envolveu numa briga, está na delegacia, parece agora precisa de um advogado, você corre atrás, você vai e resolve. São lutas que surgem. E é essa que eu estou falando, que você perde alguém. Ah, essa não dá, essa também dá. Por saber que a pessoa que está, que foi, mas estava em Cristo, ela está incomparavelmente melhor do que você. Quem está compreendendo, diga amém. Nos braços do Pai é muito melhor, sim ou não? É muito melhor, sim ou não? Tenho certeza que lá não está esse calorão de 40 graus. Lá os rios estão correndo, as cachoeiras estão caindo. Lá está minha mãe, Dona Maria, lá está a Dona Hilda, né? Mãe do meu irmão Milton, avó do meu irmão Danton. Lá está o irmão Francisco. Lá está o pai do meu amigo que eu vi ontem, que eu fiquei muito feliz. Já estava chorando bastante, mas quando vi aquele amigo de infância lá, o Evandro, filho do irmão José, que também está com Cristo. Eu só penso uma coisa, é lá que nós temos que lutar para estar também. Porque você está aqui ainda. E quando você for chamado, você vai estar pronto? Quem está compreendendo, diga amém. Leve a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E se enfrentar estas coisas que o Paulo está falando aqui, as tribulações, as lutas da vida, não deixe isso sucumbir à sua fé. Não deixe isso colocar você para baixo a tal ponto de você nem orar mais, nem querer mais vir para a igreja, nem querer mais ler a Bíblia, nem querer orar mais. Aí você vai estar fazendo aquilo que o diabo quer que você faça. Ainda citando o nosso querido irmão, mesmo em tribulação de saúde, de luta, os irmãos traziam aqui para a igreja, e ele queria ficar um pouco mais. Não, nós temos que levá-lo agora. Não, quero ficar um pouquinho mais aqui. Ficava olhando para o salão, aqui, para a tela, aqui, as máquinas. Não, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Não, nós temos que ir embora. Não, quero ficar mais um pouquinho aqui. Ou seja, nenhuma situação tão drástica, difícil, tribulação na área de saúde, o fez se apartar do amor de Deus, de fazer a obra de Deus. Isso é um exemplo para muito jovem, irmão, que não tem um pingo, o mínimo da metade da luta, e qualquer coisa se entrega. Qualquer coisa, não vou para a igreja não. Por que você vai? Não, eu cheguei um pouquinho depois do trabalho, não dá tempo de eu jantar. Janta depois, irmão. Por isso que a pessoa não recebe a bênção. Porque está escrito em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o quê?
O jantar, né, pessoal? Buscar em primeiro lugar, não, hoje eu tenho que fazer a unha. Eu vou fazer a unha, porque se eu não botar minha unha de gel, eu não sou ninguém. Esqueça a unha, meu irmão. Daqui a pouco você vai embora dessa vida que a unha de gel fica. Sim ou não, pessoal? Não, eu não vou embora, não vou para a igreja hoje, porque vai ter outra coisa lá. Você não está colocando Deus em primeiro lugar, irmão, me desculpe. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão o quê? Deus sabe de tudo. Sabe o que você precisa. Hoje de manhã eu li com o pessoal, está lá no Evangelho de Mateus, que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele. Ele sabe quantos caíram ontem, e se algum vai cair amanhã, Ele sabe de todas as coisas. Tem gente aqui orando, não, Deus, vai nascer. Está caindo muito já. Brincadeiras à parte, o detalhe é que Ele conhece você melhor do que você. Você pode dizer para todo mundo quem você é, ou até para o espelho quem você é. Mas Ele te conhece melhor do que você mesmo. Quem está compreendendo, diga amém. Deus sabe quem é você. Ele conhece você. Mas não para por aqui. O Paulo fala no verso 32, que coisa forte, esse versículo é forte. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, o que ele quer dizer? Vem os benefícios de Deus, vem as bênçãos sobre a sua vida, diga glória a Deus, mas também vem as lutas. Se Jesus passou pelas tribulações da vida, pelas batalhas, aí você é o bonitinho que não vai passar. Todos nós vamos passar. E para passar pelas tribulações, temos que estar preparados. Fala para quem está ao seu lado, você está preparado? Você falou muito fraco, diga, você está preparado? Fala para ele, se não estiver, prepare-se. Amém, pessoal? Porque quando a prova chegar, você vai estar tranquilo. Você pode até por um momento sente a coisa, mas logo na sequência você se levanta. Porque você preparado está. Pastor, mas o Paulo passou por batalhas. Primeiro, antes de falar do Paulo, das lutas dele, vou falar aqui do abandono, vou falar aqui da traição que o Paulo sofreu, e o abandono de pessoas próximas a ele. Mas antes de falar do Paulo, vamos falar de Jesus. Porque o texto me diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, está dizendo que até Jesus também não foi poupado das lutas. Leia a Bíblia, Mateus 4. E foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito, está com E maiúsculo, para ser tentado pelo tentador, que é o diabo. Mas diz a palavra que ele venceu toda a tentação do diabo. Você tem vencido as suas? O diabo está tentando você em algumas áreas e você está caindo. Não estou afirmando, estou perguntando, tá? Não deixe o inimigo dar uma rasteira em você. Eu não sei qual área que ele está tentando você. E o diabo ele vai tentar você no seu ponto mais fraco. Se ele sabe que o ponto fraco de alguém é o sentimento, ele vai usar alguém para magoar. E se ele conseguir entrar através disso, ele mantém você refém. O outro é parte financeira e econômica. Se o pastor pedir uma oferta diferente, ele fala, você é da igreja. Não concordo. A oferta foi pedida para aquele que está com o coração aberto para dar. E tem gente que tem o coração aberto para dar. Não se ofende com isso. Mas há outro que o demônio tenta ele nessa área. Já saiu de algum lugar porque isso foi o calcanhar de Aquiles dele. Foi o ponto fraco dele. O outro é porque o irmão não cumprimentou na porta da igreja. O demônio vai usar sempre isso. Você pode ir para qualquer outra. Vai chegar na porta, alguém não vai te cumprimentar. Você está sendo testado e às vezes reprovado. Misericórdia, Jesus. Jesus passou por tanta crise, tanta luta, irmão, e foi fiel até o fim. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus 12 fala sobre isso. Vamos falar de Jesus primeiro, para depois falar do Paulo. Hebreus 12. Veja o que diz aqui, meus queridos. Hebreus capítulo 12. Olhando para quem? Para o pastor José, é isso? Pastor Antônio. Irmã Genoveva. Não.
olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, significa alegria, que lhe estava proposta, suportou o quê? Olhe para mim, pessoal, tinha algo muito maior para Jesus na frente. Antes de uma grande vitória, vai vir uma grande luta para você. Eu não queria que a luta existisse, mas ela existe. Vamos lá. Quem aqui estudou no colégio, na escola? Público ou privada? Quem estudou? A sua professora aplicou provas para você, sim ou não? Por que ela te deu provas? Para você avançar para outra etapa. Então, põe no seu coração. Antes de você avançar para uma etapa acima, e às vezes até melhor, você vai passar por uma prova. Esteja preparado para passar pela prova. E aí você avança um estágio à frente. Então você começou no parquinho. Eu não fiz parquinho, fui direto para a primeira série. Ficava com minha mãe trabalhava nos lugares e ela me levava junto com ela. Então eu não tive o pré. Já fui para a primeira série, já me lembro o dia que ela me deixou na escola, fiquei desesperado. Eu tinha 6 anos de idade. Eu terminei antes a escola. Glória ao bom Deus. Isso não é mérito meu, é mérito do Senhor. Eu não repeti nenhum ano, graças a Deus. Então terminei antes também. Mas no primeiro dia que ela me deixou na escola e saiu andando, eu... Mãe! Quem é que não chorou no primeiro dia, hein? Só se você é a machona. As meninas aqui, não, eu chorar o quê? Acha eu? Os homens aqui. Eu sou homem, não tenho vergonha de falar que eu chorei, não. Cusmar na barra da saia da mãe. Aí você vai começar ali, meu irmão. A professora te dá um caderno de caligrafia. E lembra do caderno de caligrafia? Para ajustar a sua letra. 1, 2, e meu 2 passava fora da linha. Faz de novo, menino. Eu sou canhoto, né? E eu fazendo com a mão canhota, a professora dá uma reguada na mão. Não, é a outra. Não queria deixar você canhoto, não. Não teve jeito. Não teve jeito. Foi a mão esquerda mesmo. Aí aprendendo as letras, A, E, I, O, U. Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. E vai, né? Juntando as vogais, vai aprendendo. Depois você vai evoluindo. A segunda série o bicho já começou a pegar mais. A terceira série já aumentou o estágio. E quando chegou na quinta? E quando chegou na sexta, sétima, as equações de segundo grau, quem lembra? Matemática. Vixe, né? Está amarrado, alguém falou. Está amarrado nada, está solto, irmão. Está solto, está amarrado. E quando chegou na sétima, oitava, química, física, quem lembra? Quem lembra das fórmulas? Volts. Hã? Quem lembra da fórmula da força, da velocidade, de tudo? E o primeiro colegial, o segundo, o terceiro e tudo mais. Mas tinha provas. Irmão, olha para mim, na vida não é diferente. As provas vão chegar para você. Você precisa estar o quê? Preparado. Jesus se preparou, se consagrando, orando. E temos que olhar para Ele. Pela alegria que lhe estava proposta, versículo 2 de Hebreus 12. Suportou a cruz. A cruz foi a luta mais pesada. Vírgula, desprezando a afronta. Ele foi afrontado. Nós somos também. O Paulo foi também. Por que você que está aqui, meu amigo, João, Antônio, Guilherme, Maria, você não vai ser? Robson, Luana, não, eu não. As afrontas não vão vir para mim. Eu não vou passar por isso. Vai sim. E tem que olhar para Jesus que suportou e venceu. Aqui diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Agora olha o resultado para ele, a bênção. E assentou-se à destra do trono de Deus. Você entendeu então? Quem está pegando a visão? Diga glória a Deus. Então antes vai vir uma prova, uma luta. Depois vai chegar a tua grande vitória. É que na prova muita gente chora. Eu já chorei também, quem é que não chora? É que na prova a gente chora, a gente esperneia, mas não podemos cair com isso.
que o Senhor te suporte, ou melhor, te dê estrutura, e te dê o suporte para você ficar de pé. Para você não perder aquela força que um dia Ele te deu. Ele está aí do teu lado para te dar essa força. Amém, pessoal? Josué, quando perde a sua referência, seu grande amigo, que Moisés não era apenas um líder para o Josué. Moisés era um amigo pessoal do Josué. E quando o Josué perde o Moisés, o Josué está lá cabisbaixo, assim, agachado, e o Senhor Deus vem e fala com ele: Josué, levanta-te, passa o Jordão. Moisés, ele foi, a missão dele foi cumprida, agora você vai cumprir a sua. E nós que estamos aqui, apesar de todas as lutas que vêm contra a gente, ao nosso redor, nós temos que continuar na batalha. Nós temos que cumprir aquilo que o Senhor determinou que a gente cumpra, em nome de Jesus. Quem está compreendendo, diga amém. Volta para você ver aqui Romanos, capítulo 8, versículo 35. Já estamos quase terminando. O Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem, sem alterar a palavra, e podemos colocar aqui também, o quê? Quem ou o quê? Poderá nos separar do amor de Cristo? E aqui ele dá algumas referências. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Irmão, ele cita aqui um emaranhado de coisas que podem acontecer conosco, e está dizendo: isso aí que você está vendo aqui, não pode ser suficiente de tirar você da presença de Deus. Tribulação, fome, nudez, angústia, perseguição, perigo, espada, tudo isso aqui. Pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho, então eu vou sair da igreja. O que isso tem a ver com você manter ou não sua comunhão com Deus e sua comunhão com os irmãos na igreja? Nada. Eu estou passando uma luta na própria igreja, pastor. Ora, o que é que alguém que talvez deve estar com algum problema, que você precisa orar por essa pessoa, tem a ver com a sua comunhão com Deus? Nesses todos os anos que eu estou nesta igreja aqui, eu sempre vim, sentei na minha cadeira, levantei as minhas mãos, busquei o meu Pai, e aquilo foi suficiente. E eu saí preenchido com a presença do Senhor, e glória a Deus por isso. Fiquei olhando para o irmão Joaquim, irmão Pedrinho, irmão Joãozão, eu vou falando de tal. Claro que eu olhava para aqueles que eram referência para mim. Por exemplo, um deles, não é porque o filho dele está aqui não, mas o irmão Chiquinho, foi uma referência para mim. Quantas ele chegava assim, eu no cantinho, vem cá, jovem, te dar uma palavra para você. E me levantava. Cantava um hino ali que levantava o meu ânimo. Se eu estou aqui hoje, eu sou grato ao irmão Chiquinho. E abracei muito forte ontem o Evandro. Até o Adriano pegou o contato dele, mandou para mim, que eu vou mandar mensagem para ele. Aquele cara é extraordinário. Que menino bom. E o pai dele foi melhor ainda. Quantas vezes, irmão, o irmão José chegou, obreiro, vem cá, garoto, moleque ainda, ó garoto, você fica firme, hein? Você fica firme, hein, garoto? Sim, senhor. Deus é contigo, garoto? Sim, senhor. Então foi nesses que eu me espelhei. Se fosse me espelhar em alguém, irmão, desanimado, prostrado, não sei o que, essa vida, não sei o que, porque o pregador, porque o irmão, porque o louvo. Não, você vai sair. Você não vai ficar. Você vai desgastando, até a hora que você não fica. E isso não deve ser motivo de separar você da presença de Deus. Vamos terminar? O Paulo fala de pessoas que o abandonaram. Isso aqui é sério. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Abra aí rapidinho. Mas isso também não foi suficiente para o Paulo desanimar da obra de Deus. Isso não foi suficiente para tirar o Paulo do caminho da comunhão com Deus. Levanta a mão direita, diga assim: que nada e ninguém me tire da presença do Senhor. Nada vai tirar você da presença do Senhor.
Nada. Pastor, porque falaram? Não quero saber. Eu quero saber de Deus. Pastor, é provação? Fica firme com Deus. É luta econômica? Fica firme com Deus. Pastor, enfermidade? Eu vou até o fim lutando. Eu não vou desanimar. Até a última gota eu vou lutar. 2 Timóteo 4. O Paulo escreve essa carta aqui para o Timóteo. Ele está em prisão domiciliar. Eu louvo a Deus por isso. Que isso, pastor? Se eu louvo a Deus pela prisão do Paulo, ainda bem que ele estava lá. Porque foi na prisão que ele escreveu a maioria das cartas para os irmãos de Filipos, né, os filipenses, a carta aos Efésios, a carta para os irmãos de Corinto. Ele escreveu as cartas, ele estava preso. E de lá ele mandou as cartas. E ele escreveu para o Timóteo, olha o versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está o quê? O Paulo está dizendo, eu estou quase para morrer. Eu quero que você entenda esse texto. Está falando que ele vai morrer. Ele escreveu a carta para o cara que era obreiro dele, que depois se tornou pastor, pela unção que o Paulo derramou na vida dele, se tornou um pregador. Ele está dizendo, Timóteo, a minha partida está próxima. Ele não está falando de partir de Rio Preto para São Paulo, capital, de Rio Preto para Cuiabá. Não é uma viagem que ele ia fazer, era a vida dele que ia embora. Ele estava sentenciado para morrer. E ele escreve para o Timóteo. Olha que lindo o versículo 7. Uma coisa mais linda que é pregado por aí. Só que os pastores não leem o versículo depois, né? Só leem até esse aqui, ó. Olha o 7. Combati o quê? Acabei o quê? E guardei o quê? O Paulo está dizendo, eu cumpri a minha missão. Eu estou certo de que eu cumpri. Não deixei nada para trás. Uma reflexão para você e para mim. Estamos cumprindo a nossa? Estamos fazendo exatamente como Deus nos ordenou que fizéssemos? Ou por algum motivo nós paramos no meio da caminhada? Paramos de pegar firme na igreja, de estar nas reuniões, de, sabe, ser aquele cristão fiel, ofertante fiel. Ah, eu parei de dar oferta porque eu soube de um escândalo em algum lugar. O que isso tem a ver com a sua vida? O que tem a ver com a sua fé? Nesses anos de igreja, eu vi muita gente desviar também. Nesses anos todos de igreja, eu vi muita gente se afastar, abandonar. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu olho para Ele, que é Jesus. A minha referência maior é Ele. E claro que esses irmãos que eu citei, são irmãos que do início ao fim, eu os vi firmes. Firmados na rocha. Então são referências para mim também. Diga glória a Deus. Mas e se eles fracassam e caem? Eu não posso botar toda a minha expectativa num homem. A minha maior esperança está nele. É Ele que é meu suporte maior. Quem está compreendendo, diga amém. Mas o Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha o versículo 8, que coisa linda. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Há uma coroa guardada para você. Preparada para você. Desde agora, Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui, pessoal? Quem aguarda ansiosamente por esse grande dia? Diga eu. Então tem uma coroa preparada para você. E isto se você crê nesta palavra. Se você está ouvindo esse recado aqui, aí entra no teu ouvido, entra por aqui, sai por ali. Você tá só por aqui? Não, eu estou aqui. Que legal. Nossa, tem um culto de gravação, eu estou lá. Aí você fica olhando assim, sabe? Deslumbrado, olhando para alguém. Deus está passando aqui para operar na tua vida. Agarra essa bênção agora. Fica ligado, Deus está falando com você. Você não veio mais um culto qualquer. Você veio numa reunião para mudar a tua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Luta para estar onde o Paulo está. Lá ao lado do Senhor. Luta para estar onde esses irmãos que eu citei aqui, que a gente vê a conduta e vida deles de fé.
Luta para estar onde eles estão também. Luta. Quem está compreendendo, diga amém. O Paulo falou no versículo 9. Procura, ô Timóteo, vir ter comigo como? Vem rápido, eu preciso da sua visita, Timóteo. Sabe por quê, pessoal? O Paulo está sozinho lá. O Paulo está sozinho. Cadê os obreiros? Cadê os ministros? Cadê os valentes? Não, Paulo, estamos contigo, para o que deve é. Aí quando o Paulo foi preso, todo mundo, ó, perna para quem tem. Deixou o Paulo sozinho. Paulo está dizendo, vem ter comigo, vem falar comigo. Timóteo, vem me visitar. Por quê? Olha o versículo 10. Porque Demas fez o quê? Irmão, você está vendo o que ele falou em Romanos 8? O que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Isso aqui é tribulação. Isso aqui é angústia. Tudo que ele citou lá, estamos vendo aqui. Como é que você se sente quando alguém que você confiava, que estava do teu lado, vira as costas para você, de repente você vê que não está mais contigo? Mas o Paulo ficou firme. O Paulo está dizendo, porque Demas me desamparou, amando o quê? O presente século. Lembra o que lemos lá no capítulo 3, aqui mesmo? Que diz que os últimos dias, os dias seriam trabalhosos, tempos difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O Demas então amou o mundão. Quem sabe o Demas era um obreiro que nessa época do carnaval falou, tchau, tchau, Paulo, vou pro bloquinho. Botou a tanguinha de índio e foi dançar. Foi, toma um fogo lá, meu irmão. Já vem um senhor, já dá um fire, pum, já pega ele já. Tomara que vá para a glória. É a opção. Não sei se vocês viram na Bahia, eu não sei quantos mil casos da doença se manifestou lá. O prefeito, se fosse sábio, inteligente, o governador deveria cancelar tudo. Mas você sabe qual é o objetivo deles? Que Deus tenha misericórdia. Não posso nem falar mais, porque está ao vivo aqui. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Eu e você temos que ser muito atentos e vigilantes. Olhos abertos. Temendo e servindo a Deus. Nós temos que estar preparados. Quem está compreendendo, diga amém. O Demas amou o presente século. Não sei se ele foi dançar forró, tango, pagode, axé, arrocha. Ele amou o presente século. Picou a mula, como diz o outro. Diz aqui mais. E foi para Tessalônica. Tessalônica é o local que ele foi. Crescente para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo. Porque me é muito útil o quê? Para o ministério. Versículo 14. Vamos resumir aqui. Ele fala desse cara aqui também, ó, que o traiu. Alexandre o latoeiro. Latoeiro é a profissão dele, né? Mexia, não sei como se fosse talvez um serralheiro hoje, né? Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas. Que coisa, hein? O Paulo está chateado com o Alexandre. O que o Alexandre fez, hein? O que o Alexandre fez? Aqui o texto não está falando. O cara foi terrível. Mas vamos adiante. Versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas. Irmão, é aquele, não vou entrar muito no mérito, mas vou comentar. Diga-me com quem tu andas que eu direi. Então você fica atento. Não precisa falar muito sobre isso aqui. Você fica andando com pessoa fofoqueira, você vai se dar mal. Quando você sair da roda da fofoca, adivinha de quem que eles vão falar? De você. O Paulo está falando para ele aqui, ó, evita o Alexandre. Você pode até orar por ele, mas você evita ele. Isso aqui é sério, pessoal. Tem pastor que não prega essas partes, né? Ele vai pulando tudo. Só cita o versículo-chave, para o pessoal dar uns glória e não dá o ensinamento completo. Eu gosto de ler tudo. Mas o Paulo fala aqui, ó, 16, eu vou terminar. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa.
Antes todos o quê? Me desampararam. O que vai te separar do amor de Deus? Pessoas que te abandonam? Gente que deu a mão para você no passado e agora largou tua mão? Lutas que você está tendo ou possa vir a ter? Perseguições? Lutas na saúde? Lutas no emprego? Lutas no dinheiro? Nada te separe do amor e da presença de Deus. Nada. Diga glória a Deus. Fala para quem está ao teu lado, diga que nada te separe da presença de Deus. Amém, pessoal? Olha para mim, os caras que abandonaram Paulo, isso foi suficiente para o Paulo abandonar a fé? Sim ou não? O Demas que desamparou ele, o Paulo falou, rapaz, o Demas me desamparou, eu vou entregar a obra. Senhor, não dá mais, tá? O Demas me desamparou. O Paulo parou? O Paulo parou, pessoal? Parece trava-língua, mas não é, né? O Paulo não parou. O Alexandre causou um grande mal para o Paulo. Segundo aqui a informação é que era um cara que resistia à mensagem, né? Aquela pessoa que você fala com ela assim, isso aqui é marrom. Ele fala, não, é verde. Ele vai querer combater com você. Você fala, não, mas a bateria, tem aqui Prime, marrom, tal, né? Pele hidráulica, não. Essa pele é de couro de jacaré. Ele vai teimar com você. Então o Alexandre era esse cara, teimoso. O Paulo falou, o Senhor lhe paga conforme as suas obras. Rapaz, não sei o que aconteceu com o Alexandre não, hein? A chapa deve ter esquentado para o lado dele. Porque ele resistiu à autoridade espiritual de um grande homem de Deus. O Paulo era de Deus ou não era? Como é que um cara se levanta contra uma autoridade espiritual como o Paulo? Mas o Alexandre doidão fez isso. Mas aí, ele está falando aqui, que todo mundo desamparou ele. Na primeira defesa lá, perante as autoridades romanas. Está aqui no versículo 16. Antes, todos me desampararam. Ponto. Que isto lhes não seja o quê? Imputado. Aqui o Paulo está demonstrando aí, na carta dele, misericórdia, né? Então que isso não caia na conta deles. Os meus ministros me abandonaram, os meus obreiros, ninguém me assistiu. Nenhum membro, ninguém que era para estar do meu lado. Mas vamos terminar, olha o 17. Mas o Senhor assistiu-me. Aleluia, o Senhor está do teu lado. Ninguém está com você. Te abandonaram, ninguém te assiste. O Senhor está assistindo. O Senhor está aí. Consolando, tratando, cuidando. O Senhor está aí. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Diga glória a Deus. Fiquei livre da boca do leão, ou seja, nem o diabo tem o que para me acusar. O diabo não tem uma sujeira de unha para que me acuse que eu abandonei a fé, porque me abandonaram, que eu parei de pregar, porque eu enfrentei uma luta. Ele não parou, ele ficou firme. A pergunta é: e você? E nós? Vai enfrentar uma luta como a de ontem, ou a que possamos enfrentar daqui a algum tempo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você está dormindo, você não sabe, irmão. Quem sabe todas as coisas é o Senhor. Nós não sabemos de nada. Só Ele sabe de tudo. Quem está compreendendo, diga amém. Irmão, Deus está falando com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós não sabemos de absolutamente nada. O último aqui, 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre, o quê? Amém. Amém, Jesus. Depois você termina de ler Romanos 8 na sua casa. Eu só vou ler o versículo 37, para a gente fazer oração agora. Romanos 8, 37, aonde o Paulo diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então toda tribulação, luta, dificuldade, batalha, situação adversa,
O Senhor está dizendo, você é mais que vitorioso. Mas e se for a morte? Até a morte. Porque Jesus rompeu as barreiras da morte. Ele brincou com a morte. Ele driblou a morte. Ele venceu a morte. E diz a palavra que quem crê nele, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Então não tem morte para quem serve a Deus. A morte que você tem que tomar cuidado é a separação do Senhor. Quando você está em desacordo com a palavra, desobedecendo a Deus, aí você está na natureza da morte. Você está vivo, mas você está morto. Isso é perigoso. Você partir dessa vida estando com o Senhor, lemos lá em Filipenses 1:23, é incomparavelmente melhor. Diga a glória a Deus. Vamos ler juntos então, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão. Nada vai te separar. Mais forte que é para Deus, meu irmão. Você tem dificuldade de aplaudir, meu irmão? É para Jesus. Não é para o Renato, não. Aleluia, Jesus. Diga a glória a Deus. Nada vai te separar do amor de Cristo. Pode vir a luta que vier, a tribulação, a situação que vier, eu não vou me entregar. Eu vou confiar no meu Deus. Fica de pé em nome de Jesus.